5 minutos por dia para reacender o teu engajamento com a vida, o teu tesão pela vida e tirar de um marasmo, até de uma pequena depressão, para voltar a ter mais vitalidade e encarar os desafios com vontade. Tem um exercício que eu dou diversas vezes durante a Academia do Homem Virtuoso e para os meus mentorados também, que eu fico assustado do quão simples ele é e o quão básico, mas a gente não faz. E às vezes esses 5 minutos diferentes que eu faço no meu dia, que eles vão devagarzinho recondicionando a minha mente, me colocando num espaço totalmente diferente. E hoje eu queria compartilhar contigo qual é esses 5 minutos que pode totalmente te reengajar, reacender e te reconectar com a vida quando a gente está sentindo muito para baixo ou muito apagado, muito no modo automático. Tá, primeiro é importante dizer que esse exercício ele vem de um dos livros que mais impactou minha vida, chamado King, Warrior, Magician, Lover, Rei, Guerreiro, Mago e Amante, do Robert e do Douglas, que são os 4 arquétipos do masculino. Mas na prática esse exercício ele serve para qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de energia, porque esse exercício ele vem de uma energia que todos nós temos dentro da gente, e é legal quando a gente pensa sobre falta de vitalidade, falta de vontade, quase meio que vivendo num modo automático, onde nada dá muito tesão, nada faz muito sentido, quase sempre isso tem uma razão similar. O que faz a gente se sentir desconectado, isso é bem variado. Vai depender de um monte de história, vai depender de um monte de narrativa de infância e de contexto atual do que está acontecendo. Então, vão ter diversas razões que vão nos deixar nesse estado mais desconectado e quase como se a gente tivesse resguardado da vida. Então, independente do que te levou para esse estado, isso é muito importante. Se tu tivesse na mentoria individual comigo, a gente ia estar avaliando isso, vendo qual foi a fonte, qual foi o trauma raiz. Para todo mundo, esses 5 minutos, ele te leva na direção correta, ele ajuda no processo de integração. Então, ele tem uma qualidade universal e por isso que eu acho que é um desperdício a gente não fazer ele. Tá. Primeiro, a gente tem que pensar que qual é a visão geral, o resultado de por que a gente acaba ficando desconectado. E isso, não tem como a gente não fazer esse exercício sem pensar em qual é a função da vida. Porque o jeito que eu vejo a vida vai definir o quanto que eu me conecto com ela em si. Então, a gente tem 2 visões bem simples, né? A primeira visão é a vida é uma coisa totalmente aleatória e a gente está aqui porque as partículas se bateram lá e deu sorte, e daí a gente evoluiu e virou esse ser humano aqui, e meus pais lá, eu fui um espermatozoide de sorte que encostou lá, e é tudo aleatório, e é tudo sorte, e daí a vida não tem muito sentido, ela não tem uma função, ela só é meio que uma coisa que acontece, tá? Se a vida é uma coisa que acontece, quer dizer que eu como um todo não tenho muita função de estar aqui. Já que eu tô aqui, eu poderia fazer melhor, ajudar os outros, beleza, mas não precisa, porque não faz diferença, tudo é aleatório, nada importa. Esse é um caminho, esse é o niilismo, né? O outro caminho é, existe uma função em tudo, no universo, existe uma intenção, sendo assim, não só a vida como um todo serve um propósito, como eu, sendo igual ao universo, também sirva um propósito, e a minha vida tem um propósito específico. Eu posso não saber exatamente qual que é o meu propósito, qual que é o propósito da vida, mas se ele tem, eu já vejo ela de um jeito diferente. Porque daí agora começa a ficar um pouco mais intencional a minha existência e não só ocasional. Se a vida for ocasional, eventualmente eu vou me desconectando dela. Por quê? É como se fosse uma banheira quente, né? A vida é uma banheira quente, a existência. E a gente está lá com a nossa consciência olhando aquela banheira quente. E daí a gente pode falar assim, cara, faz sentido ou não faz sentido eu entrar nesse negócio, né? Tipo, tem porquê eu tomar banho na banheira? Talvez esteja quente demais, não vai ser agradável, ou não, até não, vai estar frio pro meu corpo, talvez não esteja quente o suficiente. Daí tu olha para aquele negócio e fica pensando, eu vou querer me engajar com a vida e entrar em contato com ela? Se eu não ver um sentido em eu encostar na água ou eu ir tomar banho é algo que não faz sentido, cara, não vai ter muito por que eu fazer isso. A água pode estar quente demais, fria demais ou molhada demais. Independente do que, ela vai evocar sentimentos e experiências em mim. E se eu estiver focado só na experiência em si,
não sei se faz sentido o contato. Então o que eu faço? Eu acho que eu não vou entrar em contato. Ou se eu tô lá, eu vou meio que tirar, eu vou me retrair desse contato. Por quê? Porque eu sinto coisas quando eu encosto na água. E daí, se a vida for só aquele sentimento em si, aquela experiência, se ela for só ocasional, não sei se compensa. Esse é o pensamento, independente de como que nos levou, que nos afasta da vida. E faz a gente ver a vida meio que só empurrando com a barriga, assim. Fazendo nossas obrigações, ou às vezes talvez até um pouco menos disso, ou que seja até um pouco mais, mas sem tesão, sem estar literalmente engajado, sem estar colocando o nosso na reta, sem estar se expondo, sem estar expandindo. É tranquilo, na segurança, um dia depois do outro. Eu tenho meus pequenos prazeres ali e aqui, mas falo assim, cara, qual é a moral disso aqui? Não faz muito sentido. Essa água toda aqui, às vezes é bom, às vezes é ruim. Eu prefiro talvez me retirar dela. Então, a ideia principal que vai nos levar para ter menos ânimo e engajamento com a vida é essa ideia. Que é, se é só pelos sentidos e pela experiência, não sei se vale a pena. Talvez eu não sei como, mas talvez eu não fazendo parte da água e da vida, eu só sinta menos coisas e pode ser melhor. Não é que é horrível a vida, mas, cara, talvez só sentir nada seja melhor. Sabe quando que nem quando vai dormir? É bom ir dormir, né? Então, se eu só ficar dormindo mesmo, se eu só tirar minha mão da banheira, se só me sair do banho, se eu só não viver. Esse é o pensamento suicida, né? Ele vem dessa ideia depressiva de que a vida não faz sentido se eu estou focada nos sentidos. E daí não é tão difícil entrar nessa ideia. E é por isso que a gente é convidado em vários momentos da nossa vida a ver essa experiência como algo além dos sentidos. E daí a vida tem sentido. Se ela não for só sobre aquela experiência, sobre se a água está fria, molhada, seca e quente, e ela tem uma função ali que é eu me banhar, cara, eu consigo talvez passar pelas ondulações, nos altos e baixos dos sentidos, porque aquilo lá serve um propósito maior, que é a minha própria experiência e os meus sentidos momentâneos. Então, essa ideia que vai me dar vontade de me jogar nessa água e me banhar ali. E a falta dessa ideia, ou a antítese dessa ideia, que vai fazer eu me afastar e querer me retirar a minha mão da água. Se eu estou sentindo algum tipo de desânimo, depressão, ou só um marasmo, uma vida tipo que eu não tenho tesão, eu não estou tão engajado com nada, de alguma forma eu estou focando nas experiências, nos sentidos, sendo agradáveis e desagradáveis, o quanto que é bom a água, e eu não estou conseguindo ver o sentido maior de tudo aquilo ali. Então aí já está meio que a resposta. Como que eu faço para conseguir voltar a ter tesão e querer mergulhar nessa água, independente do que for acontecer, só para eu ter essa experiência, eu estar engajado nessa experiência? Primeiro eu vou ter que ver sentido na experiência. E daí como que a gente faz isso? Tem diversas formas, né? A principal vai ser se conectando com algo maior que você mesmo, né? Os niilistas, eles defendem a ideia que tu consegue fazer isso no sentido do teu dever como ser humano racional de poder fazer o mundo um lugar melhor. Beleza, é melhor que nada. Não sustenta, né? Não sustenta. Se tu pensa que o mundo não faz sentido, isso é só um passo atrás para eu não faz sentido, viver não faz sentido, né? Então, o que eu recomendo é não alimentar mais essa ideia, né? Mas você fala assim, tá, Adriano, mas eu não acredito em nada. Beleza, cara, só queira acreditar, então. Entende? E de novo, tu não precisa fazer isso, é só se tu quiser ver uma vida meio conectada, engajada e acesa. Se tu tá bom em uma vida de marasmo e de raciocínio lógico, onde tu fica pensando nas suas argumentações científicas, fica aí, mano, de boa, reclamando da água e botando só um pezinho. Agora, se pra ti não tá o bastante, tu fala, eu já me senti quando eu era criança e eu tinha uma chama maior, e agora a chama apagou, acho que é a vida adulta. Não. Isso é você deixando de ver de forma intencional e ativamente buscando o sentido todos os dias. É assim que se vive uma vida que eu tenho vontade de mergulhar. Eu tenho que olhar para a água e eu tenho que falar, cara, que presente eu poder me conectar a essa água. E não falar, ai, mas será que vai estar bom? Será que vai estar ruim? Será que é agradável ou desagradável para mim? Não. Tem algo nessa experiência que eu mergulhar nessa banheira que faz um sentido maior. Não consigo explicar, eu não sei o que é, mas eu confio que tem um. E eu ativamente repito que tem um, eu pratico a ideia que tem um e assim eu tenho vontade de mergulhar. Então, o reforço de logos e do sentido é uma coisa que vai te ajudar muito a ascender. Porém, só isso não basta, não de forma pelo menos filosófica e racional, né?
Tu buscar se conectar com algo maior, com a tua espiritualidade, com Deus, com a ordem do universo, cara, é meio que o passo zero. Tem que fazer isso e reforçar isso e relembrar isso todos os dias, que é o que eu faço há anos. Mas existe algo que vai nos ajudar a transcender isso, e isso não vem do espaço racional só de escolha e de fé. Vem do espaço de coração mesmo, um espaço emocional. No sentido que eu estou vinculado com a vida. Eu estou conectado com ela e eu quero buscar cada vez mais o contato. E daí eu faço isso através, sim. A porta são os sentidos, mas ele me leva para um lugar maior. Então usar os sentidos para me levar ao sentido. É usar os sentidos para me conectar com Logos, é usar os sentidos para me levar a Deus. E assim eu acendo a minha chama de vontade de viver e eu fico conectado com a vida e eu quero cada vez mais da vida. Qual é a prática então de 5 minutos que vai, cara, em poucos dias, em menos de uma semana, mudar o quão conectado você está com a vida? É o que eu chamo de contemplação da graça. É só contemplar a graça. E como que se faz isso? De diversas formas possíveis. O importante da contemplação da graça é que ele é um período totalmente ocioso, ele não é produtivo, ele é totalmente inútil. E o que acontece naquele período? Tu só observa alguma coisa com o máximo de intenção e presença e observa o que é belo e o que é ordenado e o que é gracioso naquele teu objeto de observação. Então tu pode fazer uma caminhada muito lenta sem celular por 5 minutos, só olhando para as nuvens, olhando para as árvores que tu vê no caminho e tentando buscar ativamente o belo. Tu pode sentar na tua janela, olhar para o lado e ver um passarinho ou ver uma folha, ou até pegar uma folha da rua, agora tá com várias folhas secas, deixar na tua mesa e tu olhar e falar assim, cara, como é perfeita essa folha. Tu quer ajuda nisso? Pega um caderno e tenta desenhar a folha. Não de forma realista, mas quando tu tenta fazer isso, tu tá falando, eu tô realmente prestando atenção em cada detalhe disso aqui. A gente não faz isso. Olhar com atenção. Tu pode acordar mais cedo ou no final do dia e só deixar o celular fora e falar, eu vou ficar aqui por 15 minutos olhando o pôr do sol e realmente absorvendo, eu vou me conectar com o pôr do sol ou com o nascer do sol. Só ficar nessa experiência. Olha como ele é belo, olha o que ele evoca dentro de mim. Então eu vou deixar os meus sentidos e as minhas sensações de forma intencional me conectarem com o sentido maior das coisas. Por quê? Porque eu estou buscando ativamente o sentido e eu vou te falar, quem procura, acha. Por isso que é importante na Capela Sistina a gente tem a imagem de Deus e Deus está esticando a mão para encostar no homem. E qual é o detalhe importante? Deus tem o braço totalmente esticado. Ele já fez a parte dele. O sentido está lá. Logos está lá para quem quiser ver. E o homem está como? Está com o braço dobrado. Representando que a gente tem que intencionar chegar nele. Experienciar o sentido. E viver Logos. Vem da gente. E é um esforço ativo, diário. Que comece com 5 minutos. Atualmente isso é uma coisa mais importante. Eu faço por várias vezes, por vários minutos. Mas, cara, 5 minutos é o tipo de coisa que qualquer um pode fazer. Como tu pode, 5 minutos, só contemplar a graça. Pega uma música bem que é bela e harmoniosa e ouve ela com o máximo de atenção. Prestando atenção em cada harmonia, em cada batida, sentindo aquilo tudo. Essa música que tu ouviu, esse pôr do sol que tu olhou, se desafia a escrever uma poesia sobre ela. Para ver o quão atento tu tá. Se tu tivesse que botar palavras, não tem que ser bonita, não tem que mostrar para ninguém. É uma intenção de presença e de contemplação da graça. Escreve uma poesia, faz um desenho, toma um chá com o máximo de concentração, sentindo cada cheiro, cada aroma, cada gosto, a temperatura. E vê como é perfeito, como aquilo é um presente do universo. Cara, são 5 minutos que mudam totalmente a tua vida. Por quê? Porque tu tá ativamente falando, vale a pena me conectar com a vida. Vale a pena eu entrar na água. Vale a pena mergulhar nessa banheira. Por quê? Porque existe algo de incrivelmente belo e harmonioso aqui. Não é perfeito no sentido que vai ser sempre gostoso e agradável, mas é incrivelmente belo. E daí eu me conecto com a beleza que existe em todo lugar, a todo instante, se eu assim quiser ver. Se tu fizer isso por 3, 4, uma semana, 7 dias, 5 minutinhos de contemplação da graça,
É impossível tu continuar a semana que vem com a mesma falta de vontade de viver e parado e postergando as coisas e naquele marasmo, sempre estagnado buscando segurança. Esse trabalho é o arquétipo do amante dentro da gente. E o arquétipo do amante é o mais importante porque é ele que nos conecta com tudo. É através do amor que tudo acontece. Então, se a gente está sentindo falta de amor pela vida, a gente trabalha o arquétipo do amante. Como? Ativamente escolhendo amar uma coisa pequena e perfeita a cada instante, que dê o meu músculo de amar, o meu músculo de me vincular, de mergulhar e de engajar, vai ficando mais forte. E daí com o tempo eu só quero me conectar cada vez mais, ter mais contato e realmente me entregar para a experiência que é estar vivo. E é isso. Esse foi o episódio de hoje, falando sobre 5 minutos para aumentar o teu engajamento com a vida. Cara, esse exercício, contemplando a graça do amante, manda para esse teu amigo ou familiar que está assistindo meio no marasmo, está meio travado, e faz essa boa ação do dia. Depois eu tenho certeza que ele vai te agradecer. E se tu tá se sentindo muito desconectado e com muita dificuldade, cara, manda uma mensagem pra mim também no direct, eu vejo como que eu posso te ajudar, indicar algum episódio meu, ou eventualmente marcar uma mentoria individual pra gente tentar entender de forma mais profunda o que tá acontecendo na tua vida e como a gente pode, né, traçar planos e fazer exercícios pra te tirar desse espaço que não é a sua natureza. A sua natureza, ela é plenitude, ela é harmonia, ela é potência. Se tu não tá experienciando uma expansão constante e alegre, é porque tem algo errado. Não é isso que foi desenhado pra ti. Então, cara, resgata o que é teu, vai atrás. E se eu puder te ajudar nisso, vai ser um prazer enorme. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima.